Tem culto que eu venho para a igreja e eu sinto assim que, por mim, eu não precisaria nem pregar a palavra, porque só o louvor já fala para mim aquilo que eu venho no culto buscar. E o primeiro hino que nós cantamos hoje é uma resposta de Deus para mim, é uma resposta das orações que eu tenho feito a Deus. Por favor, coloca a letra para mim. Não fiquem preocupados, mas eu não vou cantar não, tá? Só vou pôr a letra, só. Senão alguém pensa, o pastor vai cantar, vai tocar. Pode passar a outra estrofe. Essa letra fala assim que nós viemos aqui para adorar a Deus, ao Deus do meu amor. Continua a estrofe, por favor. Aí a gente canta Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes e enche de vigor. É esse que é a mensagem para mim, para você nessa noite. Eu tenho orado muito a Deus para que a igreja seja uma igreja como a igreja de Pentecostes. Uma igreja avivada, uma igreja diferenciada, a igreja que Deus sonhou. É sobre essa igreja que Deus sonhou e que Deus sonha e que obviamente vai ser na eternidade. Essa igreja vai para a eternidade, é a igreja de Pentecostes, o plano original da igreja. Então hoje eu quero falar para vocês sobre essa igreja aí. A gente canta bem como Pentecostes e enche de novo. Eu acho que a igreja hoje precisa ser cheia do Espírito Santo. De novo. Sabe por que precisa ser cheia? Porque hoje a igreja está vazia do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo ele não está agindo na igreja. Eu tenho pregado nos cultos anteriores, ele tem falado sobre não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo. Extinguir é eliminar, extinguir é acabar. Eu vejo que hoje a igreja, por várias atitudes que está tomando, por vários caminhos que está tomando, tem apagado o Espírito Santo, tem extinguido o Espírito Santo. Não tem dado liberdade para o Espírito Santo agir. E nós somos a igreja. Nós somos essas pessoas que estão apagando o Espírito Santo. Quando eu falo não apaguei o Espírito Santo, a Bíblia está fazendo um paralelo, ou fazendo uma comparação com o fogo. E a Bíblia fala muito do Espírito Santo como fogo. A gente pode fazer o fogo aumentar, ou a gente pode fazer o fogo apagar. E o Espírito Santo é assim na igreja, o Espírito Santo é assim na minha vida e na tua vida. A gente pode dar liberdade para o Espírito Santo agir, ser cheio do Espírito, transbordar do Espírito, viver na paz, no amor, na alegria, na bondade, na mansidão. Ou a gente pode apagar o Espírito Santo. Da mesma forma que você faz o fogo aumentar ou diminuir, porque o fogo, se você jogar material combustível nele, ele aumenta. Se tiver um fogo a se jogar álcool, gasolina, borracha, plástico, material combustível, ele aumenta. Mas também, se você jogar areia, jogar espuma, jogar água, o fogo apaga. Então, isso significa que eu e você, depende das atitudes que a gente faz o Espírito Santo encher a gente, e a gente fica cheio do Espírito, e a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a paz, amor, alegria, bondade, mansidão. Então a gente pode apagar o Espírito Santo, fazendo a nossa vontade, agindo na nossa carne, agindo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. E a gente apaga o Espírito Santo. E a igreja de Pentecostes era uma igreja que era cheia do Espírito, ela foi cheia do Espírito. Então, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de orar com você, que nós possamos fazer nossa oração. Aqui eu sempre falo assim: vem como em Pentecostes, me enche de novo, Deus, me enche do Espírito Santo. Como o Senhor encheu a igreja de Pentecostes, como o Senhor encheu a primeira igreja do teu Espírito, enche a nossa igreja, enche a minha igreja, enche a minha vida com o teu Espírito Santo. Porque se nós ficarmos na carne, a Bíblia fala assim que os frutos da carne é ciúmes, inveja, briga, contenda, confusão, ira, ódio, inveja. Eu vejo que hoje isso permeia no meio das igrejas, irmãos. Está no meio das igrejas, muita carnalidade. Muitas pessoas, sabe, procurando divisão, procurando contenda, procurando coisa ruim, procurando a luta. Mas nós aqui
queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E você cantou, encha-me de novo, vem como em Pentecostes, derrama do teu Espírito. Então, vamos orar, Deus derrama do Espírito Santo na nossa igreja, ó, na nossa igreja. O coração nosso é a nossa igreja, porque Deus habita em nós. Amém. O Espírito Santo habita em mim e em você. Cabe eu e você dar liberdade para Ele agir do jeito dele e fazer a nossa vontade no nosso jeito. Você escolhe. Mas vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Mais uma noite o Senhor nos dá o privilégio, a honra e a graça de estarmos na tua casa. E nós viemos aqui porque nós amamos ao Senhor. Sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso nós te pedimos agora, alimenta o nosso espírito, sacia a nossa sede, mata a nossa fome e revela-te a cada um de nós, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Usa da tua palavra e o poder do teu Espírito Santo para abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e falar aos nossos corações. E que as tuas palavras sejam gravadas no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Abençoa cada vida e cada lar que é representado. É o meu pedido, é o nosso pedido, é a minha oração, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. E todos que concordaram com a oração disseram amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é a igreja que não existe mais. Nós somos a igreja. Na época de Jesus não tinha máquina fotográfica, mas Deus deixou uma fotografia da igreja lá atrás para ele e você que não estava lá naquela época. E se você abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 1, a Bíblia começa a relatar como surgiu a igreja e como era a igreja. Atos capítulo 3, principalmente que nós vamos ler, fala o retrato da igreja, como que era a igreja nos dias de Jesus, ou após a partida de Jesus, né? Que a igreja começou após a partida de Jesus. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ele falou, vá para Jerusalém, aguarde o dia de Pentecostes, nós cantamos bem como Pentecostes, e no dia de Pentecostes desceu sobre eles o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, a igreja nasceu. Vai até combinou, né? O Espírito Santo desceu, a igreja nasceu. Como que nasceu a igreja? Então, mostra a fotografia da igreja, como era lá no começo. Então, vamos ler Atos capítulo 2, verso 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos em um só lugar. Então, Jesus já morrido, ressuscitado, Jesus falou para os discípulos, vá para Jerusalém e aguarde o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. Penta vem de 50, né? 50 dias após a Páscoa. Foi o dia que Jesus marcou para que o Espírito Santo descesse sobre o povo, né? Viesse sobre os discípulos. Então, aqui esse verso diz que os apóstolos, os 12, estavam reunidos num só lugar, né? Verso número 14, eu quero ler com vocês. Atos 2, 14, diz assim: então Pedro se levantou com os outros 11 discípulos e falou em alta voz: meus amigos judeus e todos que moram aqui em Jerusalém, prestem atenção em mim, pois eu lhes explicarei o que está acontecendo. Então o Senhor falou assim para Pedro: fica aguardando em Jerusalém, que no dia de Pentecostes eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Aí os discípulos de obediência ao Senhor se reuniram no local, os 11, porque Judas já não fazia uma parte do grupo, né? O Judas já tinha sido enforcado, então estava 11 apóstolos. E a Bíblia diz que eles reunidos começaram a orar, o lugar tremeu, desceu línguas repartidas de fogo visíveis no meio deles, um vento impetuoso soprou o lugar, o chão tremeu e eles começaram a orar em línguas estranhas. E eles oraram tão alto, assim, com tanta veemência, que todo para Jerusalém foi uma largada com aquilo. Por quê? Porque Pentecostes era uma festa que todo judeu comemorava. Judeu do mundo inteiro se reunia em Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes. E quando eles começaram a orar no lugar secreto, foi tanto poder, tanta coisa aconteceu que eles saíram orando em língua no meio da rua. Abriu a porta da igreja, todo mundo orando, e aí um orava em japonês, outro orava em inglês, outro orava na língua do português, outro orava, cada um nas línguas do povo que estava lá na festa. Porque tinha judeus que oravam em outros países, que deixaram seus países
países para se reunir em Jerusalém nesse dia. E aí o judeu japonês ele fala assim: nossa, eu estou vendo esses homens que nunca foram na faculdade, que não estudaram a língua de novo, era na nossa língua. Então aí o judeu japonês, o judeu que morava no Japão, ouvia o Pedro, o João, orar na língua dele. Nossa, eu ouço ele orar na minha língua e entendo perfeitamente o que ele está orando. Então aí quando aconteceu isso, o povo falou: nossa, eles devem estar bêbados, eles devem estar embriagados. Ele falou: não, um momento, deixa eu explicar para vocês. E aqui no verso 14, ele falou: vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ninguém está bêbado, não, ninguém tomou cachaça, não. E aí Pedro pede a palavra para explicar para eles. E aí começou a explicar. E depois dele explicar, veja só o que aconteceu. Capítulo 3, não, capítulo 2, verso 41 ainda. 2, Atos 2, 41. Diz assim: aqueles que aceitaram o que Pedro dizia foram batizados. E assim, naquele dia, somaram-se quase 3.000 pessoas no grupo dos seguidores a Jesus. Então Pedro explicou para eles: nós estamos embriagados, estamos cheios do Espírito. E aí fala que Jesus morreu, aquele Jesus que eles mataram, crucificaram, esse que Jesus ressuscitou, e esse Jesus enviou para eles o Espírito Santo. Explicou, e aí aqui, verso 42, aqueles que aceitaram o que Pedro dizia foram batizados. Então, olha só as coisas que aconteciam. Alguém pregava a palavra e as pessoas aceitavam, acreditavam e se convertiam. A igreja começou assim. Pedro anunciou o Evangelho, falou de Jesus, que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou por mim e por você, nossos pecados foram perdoados. E aqueles que aceitavam a palavra, a primeira coisa, batizar. Você acredita no que eu estou falando aqui? Eu vou batizar. Eu não entendo, porque tem gente que vem na igreja, fica 30 anos na igreja e não se batiza. Ah, não senti ainda, eu tenho que sentir. Ah, não, tem que me libertar do álcool, tem que me libertar da bebida, tem que me libertar da pornografia, tem que me libertar, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar para poder batizar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos que aceitaram, na mesma hora foram batizados na água. Eles aceitaram, então vamos batizar, batizou. Por quê? Porque o princípio é o seguinte: você batiza, porque você batiza, o Espírito Santo entra na tua vida, e a partir daquele momento, daqui para frente, começa uma vida nova. As coisas velhas se passaram, o que você fez é perdoado, é apagado. A acusação que o diabo te acusava, que você era ladrão, mentiroso, lutador, roubava, mentia, enganava, foi apagado. Você tem a oportunidade de começar uma vida nova. Esse capítulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, primeiro passo, irmãos, a igreja começou assim: eu me arrependo, eu quero começar uma vida nova, então eu vou me batizar e agora vai começar uma nova etapa na minha vida. Veja o verso 42, olha o que acontecia. Eles aceitavam a palavra, se batizavam, e depois olha o que acontecia, que interessante, irmão. Eles se dedicavam ao que os apóstolos ensinaram, e a comunhão entre os irmãos, na fé e o dividir do pão e as orações. Coisas importantes aconteciam naquela igreja. Olha o retrato. Primeiro que eles se batizavam, e aqueles que se batizavam se dedicavam ao ensino da palavra. Eles tinham fome e sede de ouvir a palavra. Ensino. Os apóstolos tinham tempo para ficar ensinando a Bíblia, ensinando tudo que era a respeito de Jesus. Hoje, irmãos, na igreja, poucas ensinam a Bíblia. As pessoas não têm mais prazer em vir na igreja. Vou falar sobre isso mais para frente, mas aquela igreja, eles se dedicavam, eles tinham prazer em vir no culto para aprender, para ouvir a palavra. Eles tinham esse desejo. E aí fala assim: eles tinham também a comunhão entre os irmãos. Comunhão, proximidade. Um ia na casa do outro, um comia na casa do outro, um convidava o outro, um saía. Eram os irmãos, eles tinham uma unidade muito próxima. Era uma coisa linda, maravilhosa ter a comunhão dos irmãos, a irmandade que existia neles. E fala que entre os irmãos da fé, não era que as pessoas de fora. Eles tinham união na igreja, era muito unido. Eles eram unidos até no dividir do pão. Um comia na casa do outro, vai almoçar em casa, vai jantar em casa, vamos tomar café junto, vamos tomar um chá junto. Dividir o pão e as orações. Eles faziam muitas orações juntos. Foi o verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia temor, havia reverência. A igreja era tida assim como um lugar sagrado, santo. Era um
de Deus habitava no meio deles. Quando eles se reuniam, Deus estava presente. Então era uma coisa muito assim, havia muito temor. Ele não era a casa da sogra, não era qualquer jeito, ele tinha reverência naquele lugar, o momento da reunião, o momento que eles estavam juntos, era muito importante para eles. E a Bíblia fala que, em consequência disso, por causa do temor, da reverência, do respeito, muitos sinais e prodígios eram feitos. Eu vou dizer que tinha um comentário entre os bispos católicos, na igreja dos católicos, e dois bispos conversando lá, eles falaram assim: a gente não pode dizer como Pedro e João, né? Nós não temos ouro e prata. E hoje eu creio que até no meio dos pastores de muitas igrejas não podem mais dizer esse versículo: nós não temos ouro e prata para te dar. Porque hoje a igreja é rica. Tem igreja aí que tem pastor que tem avião particular, tem pastor que tem fazenda, tem pastor que tem muito dinheiro. Então ele não pode dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Não pode fazer essa oração. A igreja é rica. Mas também a igreja não pode dizer como Pedro e João disseram: eu não tenho ouro e prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. A igreja não tem mais poder. Hoje não acontece mais sinais e maravilhas na igreja. Não acontece. Não há temor, não há reverência, não há respeito, não há comunhão, não há unidade. Por que vai ter milagre? A igreja lá tinha tudo isso, porque eles tinham comunhão, eles tinham reverência, eles tinham oração, eles tinham tudo. Isso, por causa disso, gerava milagres, sinais e maravilhas acontecendo dentro da igreja. Hoje é raro, irmãos, você vê um milagre acontecendo na igreja. Você não vê mais cego sendo curado, paralítico, alegado. Hoje não existe mais milagre. A igreja não pode mais orar, não tem dinheiro, não tem ouro e prata. Tem. Só que tem ouro e prata, mas não tem poder nenhum. Porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está invertida. Pedro não tinha dinheiro, não tinha prata, mas tinha poder. Hoje os pastores, a igreja em si, tem dinheiro, tem ouro e tem prata, mas não tem poder nenhum. E aí, Atos 2,44 continua descrevendo, fazendo: todos os que criam estavam juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Olha que igreja bonita, irmãos. Eles estavam juntos e compartilhavam. O carro é nosso, não é meu. A casa não é minha, é nossa. O dinheiro não é meu, é nosso. E ele fala assim: compartilhavam tudo o que tinha. Verso 45, completa essa frase: eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Hoje as pessoas se convertem, não querem nem dízimo de oferta. Né? Não dá nenhuma oferta, não. Mas lá naquela igreja, que dava no dízimo, dava oferta, e ainda mais, vendia a casa e dava lá na igreja para os apóstolos administrar, para que não houvesse necessidade na igreja. Será que hoje a gente se preocupa com a necessidade dos irmãos que estão desempregados? A gente se preocupa se a igreja tem dinheiro, não tem? Ninguém se preocupa. Então, por isso que essa igreja era uma igreja que Deus sonhou, era a igreja que Deus fez no início, né? Aí verso 46 diz assim: todos os dias, eles continuaram a se reunir no templo e a dividir os alimentos em suas casas. Culto era todo dia, irmão, não era só quarta e domingo. Ele fala: que saco, hoje tem culto. Nossa, hoje não estou não, hoje estou cansado, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje está frio. A Bíblia fala assim que aquela igreja tinha poder, tinha maravilha, tudo tinha necessidade, mas eles todos os dias se reuniam no templo e a dividir o alimento em suas casas. Eles participavam das refeições com alegria, outros com humildade e alegria. Eles louvavam a Deus e todos tinham simpatia por eles. Eles eram uma igreja tão feliz, tão cheia do Espírito, que o povo de fora tinha simpatia para o lado dessa igreja, cara. Bacana, que bom ter uma igreja do meu lado, que bom ter uma igreja dessa perto de mim. Atraía a simpatia de todos. Então, essa é a igreja. Atos 2,47 diz assim: todos os dias o Senhor acrescentava ao grupo aqueles que iam sendo salvos. Todo dia tinha gente se convertendo na igreja, irmão. Todo dia tinha gente. Eu vou lá na sua igreja. E lá alguém falava: quero me batizar, quero fazer parte desse grupo. Que legal, irmão. É a igreja do sonho.
princípio dentro daquela igreja. Jesus, quando ele estava lá no princípio, ele falou: vós orareis assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus ensinou as pessoas a pedirem o pão nosso. Quando Jesus foi embora, ele deu tanto poder para a igreja que a igreja não precisava olhar mais pelo pão nosso. Sabe por quê? Porque a igreja tinha tudo em comum e não tinha necessitado no meio deles. Cumpriu aquilo que Jesus ensinou eles. A igreja pedindo orar: Pai, dá dinheiro para mim, Pai, dá pão para mim. Não. Porque existia o princípio de que se ouvia, que se havia alguém necessitado, a igreja tinha um dever. Viúva não ficava desamparada. A igreja acolhia as viúvas, sustentava as viúvas, pagava aluguel, dava dinheiro, mantinha a viúva. Criança que era órfã do pai e mãe não ficava abandonada. A igreja bancava os órfãos, as viúvas, bancava o desempregado, bancava aquele que não tinha salário, de forma que não tinha necessidade nenhuma. Olha que maravilha! Que igreja fantástica! Olha a igreja que Deus sonhou para nós. É essa igreja que eu pela eternidade. Os que forem salvos, vai ter essa igreja lá, essa comunhão, né? E olha só o que Pedro diz em 1 Pedro 3:8. Finalmente, todos vocês têm o mesmo modo de pensar, estejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros e com o coração terno e humildes. Pedro ensinava isso na igreja, ele pregava sobre isso. Ele falava: vocês têm que aprender a ter o mesmo modo de pensar, não ter divisão, não ter contenda no meio de vocês. Você tem que pensar em ter amor um para com os outros, você tem que ter compaixão uns aos outros, amar uns aos outros, ser humilde um para com o outro. Essa é a igreja, irmãos. E quando Pedro e os demais apóstolos partiram, eles deixaram essa regra para o cristianismo seguir. Mas é interessante, irmãos, a igreja de Pedro, até o ano de 1517, foi perdendo a credibilidade. Sabe por quê? Porque a igreja enriqueceu muito. A igreja ficou poderosa. O poder sobre o coração dos líderes da igreja acabou tendo que se corromperem. Era tanto dinheiro dentro da igreja, por causa de dízimo e oferta, a igreja começou a vender indulgências. Até a época de Lutero, em 1517, a igreja perdeu toda a credibilidade porque eles vendiam o terreno do céu. Eles vendiam o perdão do pecado. Era ensinado na igreja que para você ser perdoado dos seus pecados, você tinha que levar uma oferta para a igreja. E conforme a tua oferta, você tinha perdão ou não dos pecados. Então a igreja começou a vender. Falou que você tinha que doar dinheiro e a igreja enriqueceu muito. Aí chegou em 1517, Lutero falou: para, está tudo errado, saiu da Bíblia. Vocês estão vendo fora da Bíblia. Aí Lutero, ele fez 96 teses e contestava a igreja, porque até 1516 não achou a igreja. A igreja é criada dos apóstolos, era aquela igreja que veio se deteriorando até 1517. Quando Lutero explodiu, falou: não, mas não estou com o evangelho. Aí Lutero protestou e ele nasceu o protestantismo. Por isso que hoje o crente ainda lá atrás já era chamado de protestante. Por quê? Porque protestou contra a igreja católica. Então, irmãos, houve uma reforma na igreja. A igreja que era aquela igreja abençoada, aquela igreja que vivia no novo Deus, ao longo do tempo foi se desvirtuando e deixou o mundo entrar dentro da igreja, contaminou a igreja. Aí Deus, através de Lutero, promove uma reforma. Em 1517 surgiu a reforma da igreja, o protestante. Aí a igreja não era mais uma só, era duas. Existia a igreja católica, a igreja universal, que era, foi rompida, e aí tinha duas facções: a igreja da direita e a igreja da esquerda. Mentira, tinha a igreja primeira e depois tinha a igreja dos protestantes. E começaram, Lutero chamou o povo para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada do povo. Até 1517 o povo não lia a Bíblia. A Bíblia era como hoje é na igreja católica, um folheto da liturgia, um texto selecionado, que eles liam o que interessava. O que não interessava, que ia sair fora do que eles queriam, eles tiravam, eles escondiam a Bíblia do povo. O povo não lia a Bíblia, irmãos. Lutero falou: não, nós vamos voltar para a Bíblia. E Lutero trouxe a Bíblia e o protestante começou a usar a Bíblia. É interessante que quando Lutero fez essa reforma, em 1517,
Essa reforma do Lutero durou, irmãos, até mais ou menos no ano 1960, aqui no Brasil. Brasil, estou falando do mundo, Brasil. Em 1960, essa igreja ainda de Lutero, essa reforma protestante, era a igreja original aqui no Brasil. O ano de 60 e 70, irmãos, a gente tinha uma igreja conservadora. Pra você ter uma ideia, a igreja nos anos 60 e 70 não tinha bateria, não tinha violão, era proibido na igreja violão e bateria. Por quê? Porque a bateria e o violão nasceram na Europa, passou pelo inferno e chegou na igreja. Então era proibido, não podia, bateria é coisa do diabo, violão é coisa do diabo. E é interessante, irmãos, que essa data de 1960 teve-se uma relação muito forte com a ditadura militar no Brasil, porque a ditadura militar no Brasil, para você dar a história, a ditadura começou em 1964 e terminou em 1985. E aí a igreja, irmãos, acompanhando a ditadura militar, eles falavam assim: quem é do governo é de Deus, quem é da oposição é do diabo. E a igreja, olha, é isso, irmãos, a turma da esquerda era do diabo. A igreja era tão assim, favorável ao governo, tanto da direita, e tão conservadora, e tão ditatorial quanto era a ditadura do exército, que na igreja não tinha você escolher, era uma lei, existia uma lei. O homem tinha que vestir como homem, mulher como mulher. Não tinha essa de mulher usar calça comprida. Não tinha essa de mulher cortar cabelo. Era uma ditadura dentro da igreja, irmãos, até os anos 60, 70, até o começo de 80. Era assim, a igreja tinha uma ditadura e todo mundo reverenciava a igreja. Eu lembro que nessa época eu era católico, a gente ia na missa e tinha que beijar o mão do padre, irmãos. Não sei se tem alguém aqui que beijava o mão do padre. Mas a gente chegava na igreja, dava a mão do padre, cumprimentava, o padre não tinha a mão assim, beijava a mão dele e falava: Deus te abençoe. Tinha que beijar a mão do padre, era uma ditadura, irmãos. Então, isso durou até mais ou menos 1985, essa ditadura. No começo de 80 já começou a igreja a sentir que estava perdendo o membro, a ditadura, aí caiu a ditadura militar em 85, e também nasceu um movimento renovador na igreja. Nasceu a igreja gospel. Eu já ouvi falar: eu sou gospel. Antes era protestante, mas protestante era muito pesado. Protestante era assim: é muito taxativo. O crente não pode. Não tem o que pode, só tem o que não pode. A igreja, a ditadura era isso. E foi a época que eu me converti, irmãos. 1984, eu me converti em 1984, a ditadura acabou em 1985, o movimento gospel começou a partir daí. Quem aqui está na igreja há mais de 40 anos? Vixe, pastor, a senhora viu isso? Meu Deus do céu, acho que só mais essa mulher, eu sou de 84, eu me converti em 84, casei em 85. Na época que eu casei, houve essa mudança. A igreja já não era mais aquela igreja que a gente chama de autoritária, aquela igreja conservadora. Começou a ter umas liberdades. Porque quando eu vim a igreja já podia bateria, já podia violão. Em algumas igrejas, tinha igreja que ainda permanecia. O Palácio da Vida lá, até 1990, ela não podia bateria, podia violão, mas não podia bateria. Hoje já pode. Mas era assim, conservador, era um negócio assim, puritano mesmo, né? Era um extremo demais. Mas agora, em 1980, 85, começou o gospel, começou a liberar geral, houve um outro extremo. A igreja estava num extremo de radical, era uma igreja hermética, assim, uma igreja isolada. Quem é crente, quem não é crente passa longe. Era assim a igreja. Era muito radical. Eu sou crente, eu não me misturo com quem não é crente, eu não vou na casa de quem não é crente, eu não tenho comunhão com quem não é crente. Era radical o negócio. Aí veio esse negócio gospel, saiu do extremo e foi lá do outro lado do extremo, foi do outro lado da balança. A balança pendeu, foi com tanta força que ela não vai muito. Mas cá entre nós, eu acho que o movimento gospel trouxe algumas coisas boas, trouxe coisa ruim, é igual a internet, né? A internet veio agora, a internet tem coisa boa, mas tem coisa ruim junto. O movimento gospel, lá em 80, 85 mudou, trouxe coisa boa e trouxe coisa ruim. O que trouxe de bom? A bateria, trouxe o violão, abriu o louvor, por exemplo. Antes só cantava muita harpa, era só
Eu perdi pecador, longe do meu. Não era assim cantado, era a letra assim, né? Não era desafinado assim, não. Fez. Mas era só ele da harpa para cantar. Quando chegaram agora, melhorou. Hoje tem pagode, gospel, tem sertanejo, com letra musical, com letra evangélica, tem todos os sons e tipos, para todos os gostos. Quem gosta de rock tem música cristã no rock, tem um pagode, tem um samba, tem abre em geral. Pode cantar louvor de todos os tipos, instrumento musical, quanto mais melhor. Então trouxe coisas boas. Mas essa época agora, irmãos, trouxe coisa ruim também. Por quê? Porque se antes a igreja era centrada na Bíblia e era radical na Bíblia, hoje a igreja vive um momento sem Bíblia. Presta atenção. Hoje, a Bíblia está sendo tirada da igreja. Já começou que a Bíblia física era 5% tem Bíblia física. Quem tem uma Bíblia de papel? Carrega, quem anda com a Bíblia no papel. 95% tem só no celular. Só no celular. Já tirou a Bíblia daí. Antes, a Bíblia não era ensinada na escola bíblica dominical. Sim, escola bíblica dominical, das 8 ao meio-dia, irmãos, presta atenção, das 8 ao meio-dia, escola bíblica dominical, todo domingo. Hoje você faz um curso esporádico de ensino bíblico, as pessoas não veem, irmão, não querem. Ninguém quer saber. As igrejas tiraram, irmãos, na minha época, na época que nós começamos a igreja em 1999, nós tínhamos escola bíblica. Hoje dá para contar no dedo quantas igrejas não têm escola bíblica. Abolido. A ideia de escola bíblica acabou. Se você convidar as pessoas para vir na igreja da Bíblia, ninguém vem, irmão. Se você convidar para a configuração, ninguém vem. Se você falar do ensino da Bíblia, ninguém conhece a Bíblia. Cada igreja não conhece a Bíblia. Então, mudou, irmãos, mudou, trouxe coisas boas, Deus trouxe coisas boas. Nós saímos do extremo e vamos para outro extremo. E isso é perigoso demais, irmãos. Porque isso aí, Deus não se agrada nisso. Agora, se por um lado a igreja era centrada na Bíblia, no cristianismo, e era muito radical, hoje sem a Bíblia, virou, irmãos, coisa assim, doido, sabe por quê? Presta atenção, estão andando na contramão da Bíblia. Hoje, irmãos, tem culto de prosperidade, presta atenção, irmãos, culto da prosperidade é contra a Bíblia. Isso, você é trouxa, não, a Bíblia de Jesus fala o quê? Não ajuntem tesouro na terra. A igreja está ensinando, o pessoal vir na igreja por causa de dinheiro, não vou lá para dar 100 para ganhar 200. Isso não é contra a Bíblia, não ajuntar tesouro na terra. Você tem além do que você precisa, mas você tem que ensinar aí. Hoje a igreja faz tudo para empresário, onde na Bíblia fala de tudo de empresário. Onde fala na Bíblia de tudo para solteiro arrumar parceiro na igreja, aonde está isso, irmão? Tirou a Bíblia, o povo perdeu a noção do que é Bíblia e o que não é Bíblia, irmão. E o povo está vindo na igreja, vai falar que tem que curar. Aonde está na Bíblia que Jesus veio para curar? Onde está na Bíblia que Jesus veio para curar? Ele não veio para isso, mas ele veio para pegar o reino dos céus. Consequência de você aceitar o reino dos céus, consequência de você faz a vida, Deus te liberta, Deus te cura, Deus te dá o supra. Mas é uma consequência, não é para você buscar. Porque Jesus não busque as coisas dessa terra em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E a igreja inverteu, a igreja está buscando as coisas desse mundo em primeiro lugar. Por quê? Porque a pessoa vem na igreja com vontade de curar, ela recebe a cura e depois nunca mais volta. A pessoa recebe prosperidade na igreja, ela ficou rica, ela não tem mais tempo para vir na igreja. Então, sabe, não sai do extremo, vamos para o outro, perigosíssimo demais. Se um lado era perigoso, porque era uma ditadura, nada pode, nada. Do outro lado pode tudo, irmãos. Então, hoje a gente tem que viver de acordo com a Bíblia diz. Agora, como chegar no equilíbrio? Eu não acho que temos que voltar aos anos 60. Ditadura na igreja. Não pode, acabou. Quem furar a regra está expulso. Isso eu não concordo. Mas também sou contra esse negócio que tudo pode. O crente está na igreja vai na balada, o crente está na igreja sai da igreja vai no barzinho para beber para beber cerveja. A Bíblia fala assim, foge da aparência do mal, tudo que é mal, mas a igreja não, pode ir sim, Pai, que Deus vai com você, eu vou orar para Deus te abençoar no barzinho,
orar para Deus abençoar na balada. Para, irmão. Para, não é lugar que o crente está, não. Então, as coisas mudaram. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio, irmão. Nem lá, nem aqui. Não é tudo que um lado, nem tudo no outro. Vamos ser dosados, vamos ser equilibrados. Vamos fazer para Deus um culto racional, um culto com entendimento, um culto que a gente sabe o que está fazendo, pé no chão. Por quê? Porque é necessário. Olha para esse aqui, Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui o autor de Hebreus, ele usa uma linguagem figurada, considerando o cristão como um atleta correndo um estádio. E ele começa aqui o versículo e fala, portanto, esse portanto tem um significado muito interessante, irmão. Você que entende um pouco de português aí, você sabe que quando você fala assim, portanto, o que significa portanto? Eu estou concluindo um assunto anterior. Falei, discursei. Depois que eu discursei, eu falei, agora que vocês ouviram, portanto, agora que vocês sabem, portanto, tudo que foi falado, agora daqui para frente façam isso. E o autor de Hebreus, ele está concluindo um assunto. Então, se nós estamos no capítulo 12, ele estava concluindo o capítulo 11. E no capítulo 11 ele fala dos heróis da fé. Ele monta uma galeria de heróis da fé. E ele começa lá com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Gideão, Jefté, Davi, e fala todos os heróis da fé que passaram. E aí, quando ele fala os heróis da fé, ele fala assim: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Essas pessoas que estavam falando, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a igreja primitiva. Eles são testemunha nossa, eles são exemplo para nós. Nós temos que olhar para ele e falar, como eles fizeram, nós temos que fazer também. E o autor de Deus fala assim: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha do pecado. Tem duas coisas que impedem o homem de ir para o céu. Presta atenção, duas coisas que impedem o homem de ir para o céu. O pecado, quem tiver pecado, quem não for perdoado dos pecados, já está condenado. Quem vive no pecado já está condenado. Quem ama o pecado já está condenado. Então, o pecado é um. Qual é o? Coisas que nos atrapalham. Coisas lícitas, que porém, se nós colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, vai tirar de nós a salvação. Eu contei para vocês no último culto a respeito da parábola do grande banquete. O Senhor preparou uma festa no céu, mandou o servo dele convidar os convidados, e cada um deu uma desculpa. E qual era a desculpa? Olha, eu fiz uma compra de um campo e eu tenho que ver o meu campo. Eu fiz uma compra de uma junta de boi, preciso experimentar o meu boi. Eu me casei e curti a minha lua de mel. Tudo coisa lícita, irmãos. Mas tudo isso serviu como desculpa para não ter tempo para ir na festa do Senhor. Isso tem tudo a ver com os dias de hoje. Irmão. A gente fala de culto, as pessoas falam assim, quanto menos melhor. O culto de quarta e domingo não precisa, só tem de domingo. Então, vamos tirar o culto de domingo também, vamos fazer o culto quinzenal. Não precisa de culto quinzenal, não, vamos fazer só o culto da Santa Ceia. As pessoas estão assim, quanto menos melhor. A igreja primitiva, irmãos, todos os dias eles se reuniam para orar, para ter comunhão, para ler a palavra, para estudar a palavra. Olha a diferença da igreja que Deus montou, que Deus planejou, o que nós estamos vivendo hoje, a realidade de hoje. E o autor de Hebreus fala aqui: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E hoje você pergunta para mim, por que você não vem na igreja? Eu digo assim: eu trabalho demais, cara, minha agenda é muito cheia, não tem tempo para isso. Eu peguei tudo no passado, né? A gente tão preocupado com as tarefas, eu trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar as contas, isso aqui, não tem tempo para ir na igreja, não. Eu sou muito ocupado, minha agenda está cheia. E Pedro, aqui o autor de Hebreus fala: livre-se de tudo que atrapalha. E tem coisa na nossa vida, irmãos, que é lícita, presta atenção e escreve. Tem coisa que você faz que é lícito, não tem nada de pecado, não é pecado, mas atrapalha a comunhão com Deus, rouba o teu tempo com Deus, e é do diabo. Sabe por que é do diabo? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar. Roubar o que? O nosso tempo, a nossa comunhão com Deus. E o diabo usa o que para roubar o tempo meu com você? O nosso tempo com Deus. É trabalho demais, é aquilo que dá dor de cabeça, é o problema que você tem que resolver, é o shopping que fica aberto em promoção, é o mercado que está aberto, eu tenho que fazer compra. Coisa que o mundo usa para roubar
trás disso. E você não percebeu. Não, mas é normal, todo mundo corre, todo mundo tem essas correrias para fazer. O Senhor não fala isso da Bíblia. O Senhor fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não, mas eu buscando as demais coisas, se sobrar tempo, quando der, quando eu puder, quando eu estiver disponível, quando sobrar tempo na minha agenda, aí eu vou falar com Deus, aí você está com Deus. Não tem algo errado, irmãos? O movimento God continua a Bíblia. As pessoas que estão na igreja não conhecem a Bíblia, precisam conhecer essa Bíblia. Tomava uma coisa e falava, eu não vou entrar nessa, eu não vou perder minha salvação, por coisas que são lícitas, mas que está me afastando do Senhor. Está me roubando o meu tempo com Deus. E o mais importante não é você ganhar o mundo inteiro. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E perder a alma, você vai perder o relacionamento com Deus. E muita gente não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não querem vir na igreja, não preferem as coisas do mundo. E quando tem uma desculpa, pastor, eu não vou não, porque meu filho está com fé. Não vou não porque tem igreja, não vou não na escola. Não vou não porque tem que fazer compra. Não vou não porque hoje, sabe, a gente arruma desculpa, argumento para se justificar perante Deus. Aqueles homens que foram convidados, não, eu consegui, eu comprei um terreno, preciso de lá ver. Quem pode ter estudos lá, rapaz, não quem comprou uma casa, quem comprou um sítio, uma fazenda, sem primeiro ver. Se você comprou, você já viu, você não deve ver de novo. Quem comprou uma junta de boi? Junta de boi é um cara que não tem trabalho, moço. Quem que compra um carro hoje sem ver o carro? Mas eu comprei o carro hoje, tem que experimentar o carro, tem que passear com o carro. Desculpa, mas não tem que igreja. Desculpa. Então a gente anda cheio de desculpa. Eu não vou porque meu marido não foi. Eu casei. Desculpa no casamento, né? Casei, estou em lua de mel, não dá para menino. Quando a gente fala, não vou não, meu marido não está bom. O marido não está bom e você não vem? A mulher não está bom e você não vem? Você não está trocando os valores, não? O que é mais importante para você? É seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho ou é Deus? A Bíblia fala que Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Mas a gente coloca as coisas na frente de Deus, não. Estou falando que você tem que desprezar as pessoas, não, irmãos. Mas eu estou falando de prioridade com as coisas de Deus, seriedade com as coisas de Deus, compromisso com as coisas de Deus. Já tem muito, cara. Não pode, não. Você fica aí, eu vou. Você não vai, mulher. Se você fica aí, eu vou orar por você lá, eu vou lá orar por você. Mas as pessoas não veem, claro, não, porque é desculpa. Então, como que nós temos que chegar ao equilíbrio, sair de um extremo e não ficar no outro extremo? Só Bíblia, ou nada de Bíblia, esquece a Bíblia. O autor aqui fala assim, cuidado com as distrações, que tem coisa que está tirando a atenção do povo. O povo não quer mais ir na igreja, o povo não quer orar, o povo não quer participar de pequeno grupo, o povo não quer participar de estudo bíblico, o povo não quer crescer na graça e no conhecimento, o povo não quer se alimentar da palavra, o povo prefere se alimentar com todo mundo. Deus falou, não é só de todo mundo, mas de toda a palavra. A pessoa vem na igreja uma vez por vez, vem quando quer, vem por caso, vem por obrigação. Deus está soltando o coração, irmãos. Deus está olhando o coração de cada um de nós. Como que nós estamos diante de Deus? Então, o apóstolo fala assim, já que nós estamos rodeados por uma grande número de testemunhos, olha lá atrás, olha os que venceram na fé. Todo mundo teve problema, todo mundo passou por luta, todo mundo passou por provação. Pastor, você fala assim porque você não tem os problemas que eu tenho. Mas todo mundo tem problema, todo mundo tem suas dificuldades, só que uns arrumam jeito, uns têm as suas prioridades, outros não têm prioridade. Uns falam assim, eu quiser, ninguém manda ninguém, eu faço o que eu quero. E ainda dá risada, quando você fala a verdade, você dá risada ainda. Discorda, não problema, esse cara pega muito pesado. Não, irmão, estou falando comigo, deixa eu para você na Bíblia. Eu não vou tirar a Bíblia da igreja para agradar as pessoas, não vou. E não vou deixar de falar a verdade para agradar a pessoa. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu sou sentinela, eu tenho que tocar por dentro, ninguém está perto, ninguém está se aproximando, eu estou correndo por dentro, ninguém está risada. A Bíblia fala, o diabo, o seu adversário está ao teu redor, viu? Diz o tanto de Samuel, cara, se você cochilar, o cachimbo cai. Dá uma bobeira, você vai comer, vai uma rasteira. Você volta a comer a lama que você já comeu. Aquilo que você remenda um dia, você volta a lamber o vômito seu, tá? Então não fica brincando com as coisas de Deus, não fica brincando com as coisas que é sério, não. Não vê se você está tirando um Deus, não, porque aqueles que fizeram desacordo com Deus vão pagar o preço muito caro. Então, cuidado com as distrações, irmão. Cuidado. Você está trocando valores, você está trocando prioridade. O que é prioridade para você?
A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Você traz seu filho na igreja, você é exemplo do teu filho, você vive uma vida regrada. Sabe, irmão, são perguntas que você temos que fazer para nós mesmos e responder para nós mesmos, irmão. Nós temos que responder essas perguntas para nós. Como está a nossa vida com Deus? Agora eu quero falar para você 3 passos para chegar ao equilíbrio e ficar num extremo nem no outro. O primeiro passo para a gente dar em direção ao equilíbrio é lembrar-se da primeira igreja. Como era a primeira igreja? Nós vemos em Atos 2. Tinha todos em comum, tinha prazer na oração, tinha prazer em compartilhar com os irmãos, tinha prazer em doar, tinha prazer em dar os bens materiais. Primeiro passo, irmãos, eu tenho que abrir mão do meu egoísmo. A gente olha para o seu umbigo. Se está bem para ele, os outros se dane, não estou nem aí. Não dá dízimo, dá oferta na igreja e dá risada e ainda contesta quem dá. Cuidado, irmão, porque no meio das ovelhas tem bode, no meio do trigo tem joio. Toma cuidado com quem você está conversando, com quem você está mentoriando você, quem está falando na tua cabeça. Porque é um diabo, é um satanás que está sentado do teu lado, fazendo a tua cabeça para você desvirtuar também. Agora, a Bíblia vai ser para verdade, é verdade, não é verdade. Quem anda na Bíblia não é enganado, não. Quem anda na Bíblia sabe o que faz. Você quer fazer, você vai fazer sozinho, porque eu vou fazer o que está na Bíblia. Se você não quer, você fica, mas eu vou, porque eu aprendi na Bíblia, agora não aprendendo. Tiraram a Bíblia. Como lá na igreja, no passado, a igreja católica tirou a Bíblia do povo para dominar o povo e extorquir dinheiro do povo, hoje está acontecendo a mesma coisa, irmãos. Então é muito importante, irmão, a gente lembrar como era a igreja primitiva. Prazer em estar junto, prazer na comunhão, prazer em doar, prazer em servir. Prazer, irmãos, prazer. Olha a nuvem de testemunho, olha o que Deus deixou para nós. Usar eles como exemplo, como inspiração para nós. Será que a gente tem tido prazer nos ensinos bíblicos, irmão? Hoje nem escola bíblica existe mais, porque o povo não quer. Se você falar para os irmãos, quem quer escola bíblica na igreja? Não quer não, pode deixar. Domingo eu quero dormir até meio-dia. Domingo é o meu dia de descanso. Domingo é o único dia que eu tenho para eu fazer. Não, domingo é dia do Senhor. É dia do Senhor. É dia do Senhor, não é dia meu. Não é nada. Sabe por que as pessoas falam que domingo eu faço o que eu quero? Porque não conhecem a Bíblia. Se conhecesse a Bíblia, eu falo, não, domingo é dia do Senhor. Na minha casa, a regra que eu e minha esposa falamos, domingo é dia do Senhor. Domingo ninguém marca compromisso com nada. Nada na minha casa, na minha família. E meus filhos não ensinaram assim. Dia do Senhor é dia do Senhor. Não brinca com essas coisas, não vou colocar prioridade. Mas tem gente que não tem que trabalhar, acabar no sábado, domingo, não pode descansar segunda-feira. Escolha, não é obrigação, não. É escolha. E a pessoa escolhe o dia que. Então, olha o passado como que era. Se reunia todos os dias. O que acontecia? Tinha sinal, tinha maravilha, tinha milagre acontecendo. Hoje não acontece mais porque o povo está vergado demais. O couro tem que comer, o chicote tem que comer todo dia, o cara dá na língua, porque se não comer o couro todo dia, o cara sai da presença de Deus, começa a fazer palhaçada, então o couro come. Deus fala assim, Deus escolhe aquele que ama. E tem muita gente, o couro comendo porque anda desligado, anda tudo de qualquer jeito. Aí o couro come, aí só passa por tempestade que nos abre passar. Segundo passo, irmãos, elimina o excesso de peso. O que é eliminar o excesso de peso? Nós acabamos de ler ali coisas que parecem boas, mas que se tornam um fardo pesado para quem está correndo. Já imaginou um atleta correr descalço? Já imaginou um atleta correr sem camisa? Ou já imaginou um atleta correr com uma sacola nas costas? Imagina você um atleta com uma mochila. São coisas desnecessárias, irmão. E a gente está pondo coisas desnecessárias na frente das coisas de Deus. Cuidado, isso é muito perigoso. Então, abandona todo pecado, tudo que é pecado, e as distrações, irmãos. Eu tenho que saber o que realmente é prioridade e o que é urgente. E tem gente procurando a prioridade e o que é urgente. Presta atenção na vida, a prioridade é a prioridade, o urgente fica para amanhã. Porque tudo é urgente.
ganhar dinheiro é urgente, cuidar da saúde é urgente, cuidar do filho é urgente, tudo é urgente. Mas tem uma coisa só para prioridade. Ele falou: busca em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua vontade. Mas estamos invertendo, irmão. Então não uma contramão de Deus aí, porque quem não tem Bíblia, tirou-se a Bíblia. Porque essas coisas não atrapalham o nosso desempenho. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo? A fé vem pelo? As pessoas não querem nem ouvir, irmão. A pessoa não vem da igreja, a pessoa não vem do culto, a pessoa não vem do pequeno grupo, a pessoa não vem da reunião de oração, a pessoa não vem, ela não tem tempo para ouvir, consequentemente, não tem fé, não aprende a falar. Aí vive uma vida toda desregrada, e aí começa a comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não conhece, e a Bíblia vai dizer: o meu povo peca, porque não conhece a Bíblia. Porque se conhecesse a Bíblia, não estava pecando, fazendo o que está fazendo. Então, tem coisa que atrapalha o nosso desempenho. Olha para a tua vida, irmão, fala: será que isso não está atrapalhando minha comunhão com Deus? Será que eu não estou fazendo as coisas erradas? Porque eu não vivo lugar, eu outras coisas, eu não lugar para outras coisas, porque eu em Deus. E o terceiro passo, irmãos: mantenha-se de olho na linha de chegada. Presta atenção. Se você quer viver para Deus, olha na recompensa. Sabe por quê? Porque a corrida é extensa e cansativa. O que eu quero dizer com isso? A nossa caminhada diante de Deus é extensa, é longa e cansa. Se eu e você não colocar o olho na reta final, o prêmio que vai ter lá na frente, a gente acaba desistindo. Cansei. Eu vou pagar, vai você dá, e aí a gente para. Mantendo o olho, o foco na linha de chegada. Eu só vou parar a hora que eu cruzar a linha da chegada. Enquanto eu não partir dessa terra, eu vou continuar sendo. Paulo passou uma apóstolo que tinha o foco na linha de chegada. Ele falou assim: eu bati o bom combate, saí a carreira, vencei a recompensa, vencei a coroa, vencei o galardão que está reservado para mim e para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Ele nunca perdeu o foco. Ele tinha um foco: eu vou chegar na linha final. Enquanto eu chegar na linha final, eu não vou desistir. Isso significa que durante a nossa trajetória de vida aqui na terra, a gente vai passar por luta, por provação, por dificuldade e teste de Deus, provas de Deus para ver se a gente é de Deus ou não. Aqueles que pararam no caminho, aqueles que não perseveraram até o fim, vai morrer e vai ficar para trás. Agora, aquele que fiel até a morte, tem que perseverar na luta, dando murro em si mesmo, pegando a si mesmo, carregando a sua própria cruz, pode ter certeza que você vai vencer. E isso, irmãos, o autor de Hebreus conclui para nós. Veja o texto de Hebreus 2:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que significa isso? Eu tenho que olhar para Jesus, irmão. Jesus carregou a cruz e falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus, a Bíblia fala, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Você vai ter a salvação e a vida eterna. Você vai ter a salvação e a vida eterna. Isso é uma recompensa ou não é, irmãos? Vida eterna, sabe o que significa, irmãos? Você vai ter um lugar onde não tem choro, não tem tristeza e não tem mais dor. Será que isso não é motivo suficiente, irmãos? Você fala: o meu golpe é isso. Eu quero chegar lá, eu quero estar nesse lugar, eu quero viver nesse lugar, eu quero morar nesse lugar. É algo, é o objetivo, olhar. E ele fala: tendo os olhos em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ele suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta. Todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Todo mundo vai ter que confessar. A recompensa dele carregou a cruz, carregou. Se eu e você carregar a cruz, como Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro que tem que negar a si mesmo. Tem gente muito egoísta, gente muito arrogante, muito orgulhoso, não é humilde, não é generoso, e quer que o céu não vai para o céu, você precisa desistir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E cruz, irmãos, é morrer para si mesmo. Cruz é pesado, cruz sofre. Jesus sofreu. Então, olhe para Jesus, veja o que ele fez. Mas olha também para a recompensa. Porque se você olhar só pela cruz, você vai parar hoje. Mas se você olhar a recompensa, fala: que é isso, cara?
O sofrimento que eu estou passando hoje não pode ser comparado com a glória eterna que Deus vai me dar lá na frente. É isso que eu estou olhando lá na frente. Eu vou pular essa montanha, pular o sofrimento e chegar lá. Eu vou passar por cima, eu vou chegar lá. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, como diz aqui, né? Quero o Pentecostes, faz como o Pentecostes, faz-me de novo, encha-me de novo. Eu acho que hoje é o dia para você falar: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ter uma fé renovada, eu quero sair aqui transformado, eu quero, sabe, ver a glória do Senhor lá na frente, suportar as dificuldades, olhando para Jesus. Nós somos a igreja, eu quero que você entenda isso, nós somos a igreja. Às vezes eu vejo a pedra angular, presta atenção, a igreja pedra angular é igual a seleção brasileira. Como sim? Porque a pedra angular, vocês, os membros, como a seleção brasileira. Fala assim, explica isso, vou explicar. A seleção brasileira só vai os melhores. Aqui nessa igreja, irmão, só tem os melhores. Eu creio, irmãos, eu sei que é. Porque agora vai ser pastor e a pregação que eu faço só quem é de Deus. Não vou perguntar por quem não é de Deus, não. É verdade. Quem não é de Deus não suporta. Quem não é de Deus não pode ser pastor e prega muito pesado, ele prega, tem boca muito pesada. Então eu falo assim: Deus me deu os melhores. Só que tem um defeito na igreja. Tem um defeito. Sabe o que é? A seleção brasileira tem muito defeito. Todo jogador que vai na seleção, todos, sem exceção, na minha opinião, são bons. Todos os melhores do mundo estão lá na seleção. Não é? Então, que vem os caras lá do exterior, tudo brasileiro não joga no exterior, os melhores do mundo estão lá na seleção. Só que tem um detalhe: se Neymar não joga, ninguém joga. Se não o Vinícius Júnior definir o jogo, ninguém define. Sabe, depende de um só. Tudo fica na sua. Olha, meu, todo jogo que entra, tem que ter um que vai ser o Cristo, um que vai carregar o time nas costas. É o Vinícius, agora o bem, que lá, né? Cada dia escolhe um pastor, um que vai carregar o time. Todos eles jogam bem, mas fica esperando os outros. A igreja é lugar, não tem gente boa demais. Eu acredito que tem gente que ama Deus. Só que fica esperando o pastor. Se o pastor não faz, se o líder não faz, ninguém faz nada. Não quer resolver. Sendo que o time tem 11, todo mundo quer fazer gol, todo mundo. No time do Rogério Ceni, ele era o goleiro, ele fazia gol. Nada impede do goleiro ir lá fazer gol. Mas não tem capacidade, mas não quer fazer gol. Eu queria que na igreja tivesse gente disposta a fazer gol. Eu quero fazer gol, cara. Eu quero sair gritando, pulando, vibrando. Mas para fazer gol, você tem que vestir a camisa e falar: eu vou lutar. Eu vou dar um controle. O grupo de jovens nosso poderia ser muito melhor. Mas aí eu vejo que todo mundo está dependendo do Rafa e da Vera. Se eles não fazem, ninguém faz. Fica tudo nas costas. Você vê? Fica tudo nas costas do Herder. Só que não faz, ninguém faz nada, ninguém queria nada. O louvor depende de uma pessoa. Se essa pessoa não faz, ninguém faz nada. É um time de seleção que todo mundo poderia decidir o jogo, mas ninguém decide nada. Então, cara, deixa eu fazer. Na igreja em geral, todo mundo, cara, deixa o pastor fazer. Ninguém me segura. Olha, eu vou fazer. Eu tive uma ideia, sabe? Eu quero. Eu vou. Não. Gente capaz, gente que tem dom, gente que tem talento, gente que poderia fazer, mas não faz. E quando não faz, não tem apoio. A gente tem feito um trabalho excelente no mundo. Ela posta os cultos, ela posta as programações da igreja e divulga. Não vejo ninguém no live. Não vejo ninguém, beleza. Ninguém está. Não prestigia uma coisa bonita, uma coisa legal, uma coisa que todo mundo deveria fazer, não faz. Aí eu falo para vocês: irmão, posta na sua rede social que vai ter bazar. Isso não é problema dele. Posta na rede social que vai ter palestra do Éder. Não tem, não sei o que tem comigo. É da seleção, irmão. Podia definir o jogo, podia fazer o jogo, mas não faz, está colocado. Deixa o Neymar fazer, não deixa o Vinícius. Hoje eu quero ele. Hoje ele está fulano. Cada dia escolhe um nome e todo mundo está na noite. Nós somos a igreja. Cada um é o corpo, cada um fizer o melhor. Cada um falou: eu vou ajudar o Rafa, eu vou ajudar a Bélia, eu vou ajudar o Éder, eu vou ajudar, eu vou ser diácono do seu Jorge, eu vou ser, sabe? Eu tenho que tomar uma decisão, irmãos. A igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, todos oravam, todos buscavam a Deus, todos tinham prazer de estar na igreja, todos tinham. Tem gente que fala assim: não, hoje é não sei se eu vou, não. Hoje é reunião dos homens, não sei se eu vou, não. Sabe?
Tudo aqui poderia ser melhor. Presta atenção, tudo nessa igreja poderia ser melhor. Se todos participassem. Se todos dessem o dízimo todo mês, fiel, não iria faltar dinheiro na igreja. Se todos dessem oferta, não iria faltar recurso para a gente investir na igreja. Se todo mundo decidisse vestir a camisa e trabalhar, fazer gol, a nossa seleção ia vencer todo jogo. A seleção brasileira é os melhores jogadores do mundo, porque é a melhor seleção do mundo. Não ganha jogo porque deixa ele, não é problema dele. Quem tem que fazer gol é o gol, quem tem que fazer gol, tira o corpo fora. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, voltar a olhar os testemunhos que nós temos. O que as pessoas faziam no início? Por que havia milagre naquela época e não há milagre hoje? Eu estou cantando aqui, irmão, vem como Pentecostes, enche de novo. Como que Deus vai encher se você não ora, se você não jejua, se você não der a vida, se você não vem no grupo, se você não participa? Como que Deus vai encher, irmão? Está faltando algo da nossa parte. Uma contrapartida, nós falamos, eu vou vestir a camisa muito grande sentido, eu vou mudar, eu vou ajudar a mocidade a crescer, eu vou convidar as pessoas, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou mostrar, eu vou evangelizar, eu vou trazer pessoas, eu vou convidar meu vizinho, eu vou fazer alguma coisa. Até quando eu vou pegar os caminhos, deixa o pastor tem que fazer, não, deixa o André, deixa o Éder, deixa, sabe, joga tudo nas costas de um só e pode fazer tudo. Nós temos o melhor jogador, nós temos um time por excelência. Basta cada um pôr a chuteira no pé e falar, eu vou fazer o gol, cara. Eu vou começar a jogar, eu vou entrar nesse time aí, eu vou arrepiar, eu vou fazer meu gol, vou deixar minha marca nesse time aí. Mas quando eu voltar para estar fazendo falta, eu vou mudar. Aquela pessoa faz mal. Seja você a pessoa que faz diferença, seja você a pessoa que fala, eu vou orar na minha casa, ninguém vai, mas eu vou orar. Ninguém lê a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Ninguém vai ver, mas eu vou fazer a minha parte. E seja como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe. Que essa mensagem seja proveitosa para você. Eu não vou para ninguém, não, mas eu só estou falando de Bíblia pura. Estou falando que nós temos que voltar para a Bíblia. O que a Bíblia ensina? Nós, como gospel, desviamos da Bíblia, nós perdemos o rumo da Bíblia. Hoje cada um faz o que quer na igreja, cada um faz o que sente, cada um leva. Isso não é Bíblia, isso é um espelho que Deus não aprova. Eu queria encerrar esse culto, louvores a Deus, com esse hino, e eu queria que você cantasse diferente esse primeiro hino que nós cantamos. Vem como em Pentecostes, enche-me de novo, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, aviva a minha alma, que eu faça a diferença que o Senhor me colocou, que eu faça a minha função de membro do corpo de Cristo. Eu não quero ser um membro inútil, eu não quero ser alguém que só suba a igreja, que fica nas costas da igreja. Eu quero ter autoridade, eu pedir para o diabo aparecer na minha frente e falar, você tem duas opções já. Ou você sai da minha frente e não apareça mais, ou se você ficar na minha frente, eu vou pisar na tua cabeça. É essa a opção. Agora a Bíblia fala, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Como você vai resistir ao diabo? Se você não se submete a Deus, você não obedece a Deus, você vai querer resistir ao diabo, você vai cair e vai pisar na tua cabeça. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas se você for uma posição e falar, Deus vai me encher do Espírito Santo, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai fazer com que